Boa tarde a todos. Hoje é domingo, 30 de janeiro de 2022. São precisamente 16 horas e a gente está começando mais uma live dominical. Mais uma live todo domingo, você sabe, às 17 horas. Hoje, excepcionalmente, às 16, a gente fala sobre um tema relacionado à história, a política, inteligência, relações internacionais, a gente sempre filmes, cinema, livros, a gente sempre está aqui para comentar alguma coisa. Bem-vinda Adriana, bem-vinda Silvânia, bem-vinda Sandra, e vamos começar o tema do dia. Hoje a live vai ser bem rapidinho, ela é uma continuação da live da semana passada, onde a gente começou a falar sobre os Romanov. Hoje a gente continua falando sobretudo dos Romanov, que governaram do final do século XVIII até o início do século XX. Eu lembro que são 300 anos e 8 gerações de Romanov à frente do trono da Rússia. Boa tarde! Bom, essa é uma prévia, né, um esquenta, e é por isso que vai ser curtinho. A gente vai aprofundar isso no dia 7 e nos dias 7 e 14 de fevereiro. Então, essa live é um esquenta para o nosso minicurso, você já conhece, minicurso online, Rússia, o Indomável Urso. Ainda dá tempo de se inscrever com desconto. Dá tempo de se inscrever com desconto até o final desta semana, então não perca. Vamos falar dos Romanov. Então. Eu, como sempre, trouxe aqui as minhas anotações, né? E vamos lá. Antes disso, lembrando que amanhã, e aí eu fiquei de avisar isso hoje, amanhã nós teremos pelo meu canal do YouTube, Joanisval BSB, você já deve conhecer também, Joanisval BSB, a gente amanhã tem a nossa live sobre o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Trata-se de uma experiência agora com o YouTube, né? Vamos tentar ver se dá certo essa transmissão amanhã na live pelo meu canal do YouTube, e a gente vai falar sobre esse tema importante, interessantíssimo, que jamais deve ser esquecido. Eu vou contar um pouco da minha ida, quando eu estive lá no campo de concentração de Auschwitz, e vou contar um pouquinho a respeito do campo, a história do campo, algumas particularidades ali, e como é que você faz para visitar o campo de concentração, né, para ir ao campo de concentração, hoje o Memorial de Auschwitz. É, sem dúvida nenhuma, uma experiência muito marcante, e uma experiência que toca a fundo no coração da gente, que certamente tem que ser feita por todos aqueles que estão atentos a essas questões. Eduardo Carvalho, bem-vindo, meu caro Eduardo, muito bom tê-lo aqui. Eu estou fazendo o convite agora para o pessoal, para a minha live de amanhã, às 20 horas, no meu canal do YouTube. Aí é diferente, é pelo Joanisval BSB, e amanhã a gente vai falar um pouco sobre o campo de concentração de Auschwitz. O Jorge está dizendo aqui que, bem-vindo Jorge, o Jorge estava dizendo que teve em 2 campos de concentração. É muito triste, Jorge, é realmente muito triste. Eu já estive em alguns, eu já conheci alguns, né? No caso, por exemplo, Dachau, no sul da Alemanha, ali perto de Munique, Sachsenhausen também, que fica perto de Berlim, e Auschwitz. Então amanhã a gente vai conversar sobre isso, amanhã às 20 horas, aí pelo meu canal do YouTube, Joanisval BSB. Se você não conhece, vá lá, é só entrar no YouTube, digita Joanisval BSB, e aí a gente vai poder conversar um pouco amanhã sobre Auschwitz, sempre para lembrar, porque é algo que jamais pode ser esquecido, tá bom? Então fica o convite
para essa live de amanhã. Fica o convite para o nosso mini curso que começa no dia 7 de fevereiro, vai ser dia 7, dia 14 de fevereiro, às 20 horas, quando a gente vai falar sobre Rússia. Sobre Rússia. A Adriana está comentando que a energia no campo de concentração ali é muito forte. É verdade, é verdade. Você tem que estar preparado, Adriana. Você tem que estar preparado. E aí eu vou contar amanhã para vocês, conto amanhã, o que eu aconselho que se faça quando se deixa, quando se acaba essa visita, o termo o mais estranho que pareça é esse, essa ida ao campo de concentração de Auschwitz. Eu vou dizer o que eu fiz, né? O que eu fiz amanhã nessa live. Tá bom? Bom, vamos ao tema do dia então, já deu um tempinho, 16:08. Vamos falar então um pouco sobre os Romanov, continuando aquela nossa conversa da semana passada. Como eu disse, é uma dinastia que por mais de 300 anos reinou sobre a Rússia, né? Em 1613, o Miguel foi 16, 17 anos, vivia no mosteiro em Ipatiev, mosteiro de Ipatiev, e é levado pela nobreza russa ao trono em Moscou, né? E já falamos na semana passada sobre todos os Romanov. Aí você vai Romanov ou Romanov? Se você for falar em russo é Romanov, mas vamos aportuguesar aqui e falar dos Romanov. De Miguel I, né? De Miguel I até Catarina a Grande, Catarina II a Grande. A gente parou de fato em Catarina II, né? Porque a gente havia falado até então de Pedro III, né? Marido de Catarina a Grande, e a gente sabe que o reinado de Pedro III foi efêmero. Pedro III era muito fraco, era um czar sem expressividade, e o reinado dele durou alguma coisa em torno de janeiro a julho de 1762. E aí ele é derrubado por um golpe militar, ele é derrubado por um golpe feito pela nobreza ali, de fato, né? É apeado do poder e é preso. E no seu lugar assume como a nova czarina da Rússia, quer dizer, ou com os poderes efetivamente de czarina, uma princesa alemã, uma jovem princesa alemã que tinha sido levada para se casar com Pedro III, se casou com ele. Eu lembro que ele era neto de Pedro o Grande, né? Ele era neto de Pedro o Grande, filho de uma das filhas, né, de Pedro o Grande com Catarina I, e ao ser derrubado nessa conspiração palaciana, o que é muito típico na história dos Romanov, desde Miguel I, né, é muito típico na história da Rússia, essa conspiração, Catarina a Grande é elevada a essa condição, não só de consorte, mas do czar, mas, sobretudo, a condição de imperatriz da Rússia. E nesse sentido é muito interessante, porque Catarina era alemã, né? Catarina, ela não tinha sangue Romanov, né? Catarina não tinha nada de Romanov no sangue, era uma princesa alemã, e essa princesa alemã vai para a Rússia e ali ela conquista os russos, ela se russifica naturalmente, né? Ela passa, o nome dela original é Sophie, mas ela passa, ao se converter à religião ortodoxa, o que era necessário para se casar com o futuro czar, né? Para ser a futura czarina da Rússia, ela tinha que ser ortodoxa, e assim foi com as czarinas estrangeiras todas nos séculos seguintes. Ela se converte e passa a adotar o nome de Catarina. Catarina, e entra para a história como Catarina II. A Grande. Sem dúvida nenhuma, a Rússia tem talvez 3 grandes nomes de czares, né? Romanov, né?
Pedro I, sem dúvida nenhuma, aquele que abre a Rússia para o Ocidente, né, que põe a Rússia em contato com a Europa efetivamente, aquele que desenvolve a Rússia, a gente falou dele na semana passada. A gente tem Alexandre II, que a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco, Alexandre II, que é conhecido como o Libertador, Alexandre II que põe fim, entre outras coisas, à servidão na Rússia, para vocês terem ideia, é quase o equivalente, e é interessante que foi em 1861, né, mesmo ano nos Estados Unidos, é equivalente à abolição da escravidão nos Estados Unidos, para a gente ter ideia do impacto das ações, das medidas do czar Alexandre II. Né? Alexandre II, Pedro I e, sem dúvida nenhuma, Catarina a Grande. Essa mulher, ela traz grandes mudanças para o Império Russo, ela se russifica e se torna uma monarca tremendamente poderosa. Ela conquista a nobreza russa, ela anula uma série de decretos, de ordens de Pedro I, que, de certo modo, prejudicavam a nobreza russa. Ela se alia a essa nobreza, então ela passa a governar com mão de ferro. E era uma mulher inteligentíssima, era uma mulher muito sábia, era uma mulher que, enquanto não fora a czarina, né, os anos antes, a época casada com Pedro III, que seria o pretendente ao trono da Rússia, na época da rainha Isabel, ou Elizabeth, né, ela se casa, e Pedro não dava muita atenção a ela. Pedro III, como eu disse, pouco interesse teve em Catarina. E nesse sentido, ela aproveita então para quê? Para se dedicar a conhecer a Rússia, para estudar, para se preparar para uma missão que provavelmente ela sabia que iria exercer. E isso acaba acontecendo. Pedro ascende ao trono e em menos de 6 meses ele é derrubado e ela passa a governar. E ela governa de 1762 a 1796. Bem-vindo, meu irmão Márcio. Bem-vinda Marina, Suzane. Ela governa de 62 a 96. Portanto, mais de 30 anos. E nesse período de 30 anos, ela leva à Rússia o iluminismo do século XVIII. Ela leva à Rússia o iluminismo do século XVIII, ela se correspondia com alguns iluministas franceses, né? E ela encarna a figura do déspota esclarecido. Ao mesmo tempo que ela conduzia a Rússia com mão de ferro, ela buscava no século das luzes exatamente essa iluminação para o seu governo. E é muito interessante, né? Eu anotei algumas coisas. Ela revitaliza a Rússia, que havia passado por um período muito complicado desde a morte de Pedro o Grande, né? Vários czares se sucedendo no poder, Romanov, um derrubando o outro, conspirações de todo jeito, e ela põe ordem na casa. Eu anotei aqui, ela revitalizou a Rússia, e com Catarina a Grande a Rússia cresceu. A Rússia se tornou uma potência, a Rússia ganhou território, né? Inclusive essa região que tem sido objeto de tanta discussão, ocupada pela Rússia em 2014, a Crimeia, a Península da Crimeia. A Península da Crimeia é russa desde Catarina a Grande. Foi Catarina a Grande que conquistou a Península da Crimeia, conquistou dos turcos a Península da Crimeia, né? No nosso minicurso, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente vai falar sobre Ucrânia, a gente vai falar sobre a questão da Crimeia, tá bom? Então, deixo só a palhinha aqui, que Crimeia foi conquistada por Catarina a Grande.
portanto, lá no século XVIII. Joanisval, boa tarde, se puder, deixe salvo, serei sua aluna nos cursos. Obrigado, Yara. A ideia é essa, Yara. Antigamente eu conseguia salvar, agora eu estou tentando, eu acredito que ele fique salvo aqui. Se ele não ficar salvo aqui, certamente eu vou subir o vídeo, eu subo sempre o vídeo para o meu canal no YouTube, Joanisval BSB. É só ir ao YouTube, digitar Joanisval BSB e até terça, quarta-feira ele tá lá no canal, tá? Se você não conhece o nosso canal no YouTube, dê uma passadinha lá depois, Joanisval BSB, veja os vídeos, curta, comente, divulgue. Não custa nada, você não perde um centavo se você ali compartilhar os nossos vídeos com os amigos pelo WhatsApp, ou amigos, familiares. Se você gostar dos vídeos, faça isso. Se você não gostar, manda para os desafetos, né? E assim você me ajuda de todo jeito, tá bom? Então, vai estar lá, deve estar lá, como estão todos os vídeos anteriores, né? Nossas lives anteriores, tem mais de uma centena de vídeos ali sobre os mais diferentes temas. Então, dê uma olhadinha lá no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB, se inscreva no canal, curta, compartilhe, tem um tal de um sininho ali que você vai sendo avisado do que está chegando, e é por lá, por esse canal do YouTube, que a gente vai fazer, inclusive, a live de amanhã sobre o campo de concentração de Auschwitz. Amanhã, às 20 horas, aí pelo YouTube, não é por aqui pelo Instagram, é pelo YouTube, a gente vai fazer a nossa live sobre Auschwitz. Bom, eu estava falando de Catarina, né? Grandes sucessos na política externa, grandes êxitos também na política interna, ela tem que lidar com essa consolidação do poder. Imagina, uma mulher alemã na Rússia do século XVIII, uma mulher amanhã na Rússia do século XVIII, alemã. A Adriana botou aqui o nosso canal no YouTube, obrigado, Adriana. E a Beatriz botou o link para as inscrições no nosso minicurso, 7 e 14 de fevereiro. 7 e 14 de fevereiro. Obrigado ao pessoal que está comentando aí. Silvânia, obrigado também. Então, a Catarina, ela precisa consolidar seu poder. Ela faz isso de uma forma muito sábia, ela conquista a nobreza, algumas vezes até conquista de fato a nobreza na alcova, né? Mas isso é outra história, não vou entrar nesses detalhes da vida íntima de Catarina Grande, aqui não é live de fofoca, né? Mas ela se impõe, e aquela alemã se torna a czarina mais poderosa da história da Rússia. E eu disse que ela faz inúmeras conquistas de política externa, ela vence muitas guerras, ela conquista, esse é um dado importante, mais de 500 mil quilômetros quadrados para o território russo. Então, em 34 anos de governo, né, de reinado de Catarina Grande, ela conquistou 500 mil de quilômetro quadrado, né, para a Rússia, inclusive em regiões muito importantes. Com isso, ela naturalmente entra para a história. Anotei algumas coisas aqui também sobre Catarina. Acaba atraindo a nobreza para si, revogou muitas leis de Pedro, né? E o que mais marca é uma carta régia que ela distribui à nobreza, aumentando ainda mais os poderes para a nobreza. E por que Catarina faz isso? Porque ela precisava desse apoio da nobreza russa para governar. Existe uma diferença entre aristocracia e nobreza na Rússia, tá? Diferença importante entre aristocracia e nobreza na Rússia. Eu não vou comentar isso aqui, eu vou comentar no nosso minicurso, né, 7 e 14 de fevereiro, mas tenhamos ideia de que a elite que governava a Rússia foi conquistada por Catarina. E aí, quando Catarina morre, em 1792, ela é sucedida por seu filho, Paulo I, que detestava a mãe. Paulo tinha ojeriza
a mãe, ele não se dava bem com a mãe, né? E com isso, quando Paulo assume, Paulo governa de 96 a 1801, né, de 1796 a 1801, a gente vê um retrocesso na Rússia naquilo que havia sido alcançado por Catarina a Grande. Felizmente para os russos, o período de Paulo é um reinado curto, né? Como eu disse, de 96 a 1801. Mas mesmo assim, ele persegue muita gente e ele revoga muita coisa que Catarina havia feito. Me lembrei de mais uma questão de Catarina Catarina Grande, com essa preocupação dela com a educação, a formação, a intelectualidade da nobreza russa. Ela como alemã, ela achava que a nobreza russa era muito atrasada, né? Ela achava que faltava muito ainda. Pedro já tinha dado saltos com isso, né? Mas ela achava que ainda faltava muito para a nobreza russa se ocidentalizar e chegar aos níveis da nobreza, ou aos níveis da nobreza europeia, né, do século XVIII. E nesse sentido ela promove uma série de ações relacionadas à educação. Uma das mais importantes é a criação do Instituto de Moças Smolny, S-M-O-L-N-I-Y, a gente vertendo para o alfabeto latino. Smolny foi um instituto criado num palacete, muito interessante. Hoje é a prefeitura de São Petersburgo, lá em São Petersburgo, que era um instituto de educação para as jovens russas, sobretudo as jovens da nobreza russa, da elite russa. Essas moças iam para lá e nesse instituto de educação elas eram formadas para serem mulheres da aristocracia russa, né? Tanto no que diz respeito a questões domésticas, como no que diz respeito a relações sociais, né, a etiqueta, mas também havia uma formação intelectual dessas moças. Esse Instituto Smolny, quem for a São Petersburgo, vale a pena tentar conhecer, está lá ainda. Talvez alguns já tenham ouvido falar dele pela referência ao golpe bolchevique, a Revolução de 17, né, de fevereiro de 17, e depois ao golpe bolchevique de outubro, fevereiro, março, outubro, novembro, porque a gente tem os dois calendários aí. Os bolcheviques, os revolucionários, os sovietes, de fato, eles estavam ocupando o Palácio Smolny quando deram o golpe de outubro de 1917. E o Palácio Smolny, de fato, foi a sede do governo provisório durante algum tempo, de fevereiro até mais ou menos do governo revolucionário, desde o início do governo revolucionário até 18, quando eles se mudam para Moscou, né? O que aconteceu é que quando as meninas entraram de férias no instituto, né, no mês de junho de 17, né, não voltaram mais, não puderam voltar mais, e ali os bolcheviques se estabeleceram. É só curiosidade, mas esse é um dos primeiros institutos, talvez seja o primeiro instituto de formação na Rússia, sem dúvida, mas um dos primeiros do mundo de formação de moças, de educação de jovens para a elite russa, né? Então, essa é uma das conquistas de Catarina a Grande. O reinado de Paulo I foi rápido e, nesse sentido, ele logo é substituído por Alexandre I, pelo filho Alexandre, que passa para a história como Alexandre I. E aí a gente vai começar a ver a partir de Alexandre I, a gente poderia até falar a partir de Paulo I, uma tendência nos monarcas Romanov que se sucedem. A gente tem um período muito duro, muito radical na história russa, com czares muito duros, sendo automaticamente sucedidos por czares mais brandos com relação à política, com relação ao trato da população e das elites russas. Isso é interessante.
O que acontece? Quando Paulo morre e é sucedido por Alexandre I, a gente está no meio das guerras napoleônicas. Né? Quer dizer, a gente está no meio no imediato pós-Revolução Francesa e vai lidar com as guerras napoleônicas a partir daí. Né? E a figura de Alexandre I, ela ganha muito destaque a partir do momento que ele insere a Rússia nesse contexto de conflito com Napoleão. Num primeiro momento sendo derrotado por Napoleão, Napoleão vai até a Rússia, né? Napoleão se encontra com o Alexandre I, né? Mas num segundo momento é sobre o reinado de Alexandre I que a gente tem os episódios de 1812. Né? Os episódios de 1812, que o grande exército napoleônico vai para conquistar a Rússia com 600 mil homens e volta com menos de 10% disso. E esses 600 mil homens são derrotados pelos russos com uma participação fundamental do famoso general Inverno, que a gente também já o conhece. Mas, de toda maneira, é Alexandre I que se torna o grande símbolo dessa resistência e da vitória contra Napoleão em 1812. No minicurso, 7 e 14 de fevereiro, a gente vai conversar um pouco mais sobre como foi essa invasão da Rússia feita por Napoleão e como é que os russos conseguiram resistir, como é que os russos resistiram à invasão napoleônica. Isso vai ser tema do nosso minicurso. O que a gente precisa saber de hoje, né, é que Alexandre I, após Napoleão deixar a Rússia, Alexandre I volta com os exércitos russos perseguindo Napoleão, né? E no final das contas, em 1814, os russos estão marchando. Os russos estão marchando sobre Paris. Exatamente isso que você ouviu. Se você não sabia disso, os russos já marcharam sobre Paris. E ali a derrota do Corso, indiscutivelmente, é fortemente marcada pela campanha da Rússia e pelo contra-ataque russo. Então, Alexandre II lidera a Rússia nessa resposta a Napoleão. E com isso ele é consagrado como um dos grandes soberanos europeus do início do século XIX. Tanto que no Congresso de Viena, em 1815, Alexandre I está junto com o imperador da Áustria e com o rei da Prússia, ali como as três grandes figuras, as três grandes cabeças coroadas, né? A grande figura do Congresso de Viena foi Metternich, mas as grandes cabeças coroadas ali liderando o que seria conhecido como o Concerto Europeu, que levaria a Europa a 100 anos de paz, ou pelo menos a 100 anos sem grande conflito, como foram as guerras napoleônicas. E, nesse sentido, entra para a história Alexandre I como o czar que derrotou Napoleão. Alexandre I tem que lidar com todos esses problemas e ele começa a lidar com o início do século XIX, profundamente marcado pelos ideais da Revolução Francesa. E nesse sentido ele morre em 1825. E aí começa uma disputa pela sua sucessão, porque ele não deixa herdeiros, né? Ele teve filhos? Teve, mas ele não deixou herdeiros que pudessem assumir o trono. E por quê? Porque tem mais uma particularidade. Paulo I, quando assume, ele tinha tanto ódio da mãe dele, de Catarina a Grande, que ele baixa um decreto, ele baixa uma ordem real que altera o processo sucessório da aristocracia Romanov, da casa Romanov no trono da Rússia e dos próprios monarcas russos. A partir de Paulo I, uma mulher não poderia mais assumir o trono da Rússia. A gente viu que antes havia a Catarina I, a gente viu que houve Ana,
na primeira, a gente viu que houve Isabel ou Elizabeth I, e a gente viu que houve Catarina II a Grande, e essa mulher, é a grande imperatriz da história da Rússia. E aí, temendo uma nova Catarina a Grande, o Paulo o que faz? Ele cancela. Só filhos homens poderiam suceder o czar da Rússia, né, no trono. E aí, nesse sentido, quando Alexandre I morre, ele não deixa herdeiros, ele teve filhas e teve filhos também, mas nenhum legítimo para assumir o trono. E aí começam as disputas pelos irmãos, parte da nobreza queria um irmão, e nesse sentido, a nobreza aproveitou para tentar dar uma espécie de golpe e transformar o regime absolutista numa monarquia constitucional na Rússia. Aí a gente tem os dezembristas que tentam dar um golpe e impor essa monarquia constitucional à Rússia. E aí quem assume o poder como czar é o irmão mais novo de Alexandre I, que passa a história como Nicolau I. Né? Havia um irmão aí entre os dois, mas esse irmão, que era o preferido, inclusive, dessa aristocracia russa, ele acabou abdicando e não quis, abdicando a pretensão ao trono e não quis assumir. E aí Nicolau I pega aquilo com muita força, reprime os dezembristas e passa a história como czar de ferro. Nicolau I vai governar de 1825 a 1855, né? 25 a 55, portanto, por 30 anos, e aí a gente vê um endurecimento significativo do regime russo. Um endurecimento porque ele vai ter que lidar com o espírito revolucionário da Europa. Ele vai lidar com o espírito de 1848, por exemplo, as grandes revoluções de 1848, né, que inclusive derrubaram o rei da França, o Philippe Égalité, né, mas e aí o Nicolau I tem que lidar com isso. Nicolau I tem que lidar com isso e aí ele reprime fortemente qualquer movimento que ele considerasse insurgente, né? E reprimia direita e esquerda, né? E o absolutismo ganha muita força com Nicolau I. Nicolau I passa a governar com cada vez mais mão de ferro. A gente, é claro, no minicurso vai falar um pouco mais sobre Nicolau I, mas se a gente pudesse pensar uma coisa do reinado de Nicolau I que merece ser marcado, é exatamente a revolta dezembrista, que praticamente dá início, né, ao reinado de Nicolau I e passa a ser um grande norteador da conduta do czar pelas décadas seguintes, impedindo qualquer iniciativa revolucionária na Rússia do século XIX. E a Rússia estava fervilhando. A Rússia já estava com uma inteligência, né, gerada por Pedro I e, sobretudo, a partir de Catarina II a Grande. Uma nobreza que se intelectualizava cada vez mais e uma nobreza que começava a pensar de maneira diferente no futuro da Rússia e a contestar a monarquia absolutista. E os filhos dessa nobreza, de uma pequena burguesia que começava a se estruturar, mas que rapidamente ganhou força, os filhos dessa burguesia e dessa aristocracia vão encontrar no discurso revolucionário um campo fértil para buscar mudanças na Rússia do século XIX, buscar mudanças no regime. Tá? Essa história ela não acaba por aí. Nicolau I governa dessa maneira, de uma forma muito dura, e ele é sucedido no trono pelo seu filho Alexandre II. Alexandre II, que assume em 1855 e vai governar a Rússia até 1881. A gente pode dizer que as duas caras, os dois grandes rostos da Rússia do século XIX, né, são exatamente Alexandre I, que derrota Napoleão, né, e Alexandre II,
Alexandre II, seu sobrinho, né? Seu sobrinho, filho de Nicolau I, que entra para a história como o libertador. Entra para a história como um dos grandes czares da história da Rússia. Dá até para a gente fazer essa escala. No século XVII, nós tivemos Pedro o Grande, no século XVIII, Catarina Grande, e no século XIX, Alexandre II. E é interessante que Alexandre II promove uma série de reformas de caráter mais liberal na Rússia, né? Reformas tributárias, põe fim à rigidez da censura. Ele deixa a Rússia com mais cara de século XIX. E nesse sentido, Alexandre II era muito preocupado em ver o seu país cada vez mais moderno e, de certo modo, cada vez mais democrático. É aí, veja, democrático dentro da perspectiva russa. Nenhum czar ao longo da história admitia, até Nicolau II, que se viu obrigado a isso, nenhum czar admitia que se questionasse a sua prerrogativa de autocrata da Rússia, né? De autocrata, de monarca absolutista, de fato, né? Mas aqueles que foram mais liberais, aqueles fizeram mais concessões, tanto à população quanto a grande massa da população, quanto à própria nobreza russa, né? Veja, não dá para pensar a Rússia sem pensar na nobreza que governa o país. E quando eu falar de nobreza, a nobreza é diferente da aristocracia russa, né? Os aristocratas pertenciam à nobreza, mas nem toda a nobreza era composta de aristocratas. No nosso minicurso, que começa 7 e vai ser nos dias 7 e 14 de fevereiro, e esta semana ainda dá tempo para se inscrever com desconto. Se você se inscrever esta semana ainda, até o dia 4, você pode se inscrever com desconto no minicurso sobre Rússia. No nosso minicurso a gente vai falar um pouco mais sobre essa diferença. Mas o que acontece? O episódio mais importante do reinado de Alexandre II é exatamente a libertação dos servos. É o fim da servidão. A servidão era um estatuto feudal que existia na Rússia, já havia acabado no restante todo da Europa. Minha canequinha, né, do Caneca Raiz, né? Caneca Raiz aí no Instagram, né? A servidão persistiu na Rússia. E só em 1861 que um decreto de Alexandre II põe fim àquele regime. E aí a gente vai ter milhões de servos que veem uma mudança significativa na sua vida. Mudança que foi paulatina, não foi assim como a abolição do dia para a noite, está todo mundo livre, né? Mas esses servos podiam, a partir de então, ser senhores da sua vida, né? E mais do que isso, eles podiam deixar a terra onde nasciam. Lembrem-se, isso parece louco, mas pelo regime da servidão, o sujeito que nasce naquela região, naquele feudo, ele tem que ficar ali para o resto da vida. E ele vai ficar ali trabalhando naquela terra para um senhor, né? O que Alexandre II faz? Ele acaba com isso. E aí ele dá terra para os camponeses. Olha que coisa louca, no meio do século XIX, 1861. Ele dá terra, ele compra terra da nobreza e dá essa terra aos camponeses. Mas ele dá? Não. Ele faz um sistema de financiamento para os camponeses, né? O Estado russo paga uma parte já de cara para a aristocracia, né? Dá títulos para esses aristocratas, né? E revende isso, ou vende com prazo de 4 décadas para os servos pagarem. Isso é tão importante para a aristocracia, para a história da Rússia, que, para vocês terem ideia,
O nível de riqueza de uma pessoa na Rússia não era medido pela quantidade de terras que ela tinha. O nível de riqueza de alguém na Rússia e o status dessa pessoa eram medidos pela quantidade de servos que essa pessoa tinha. Pela quantidade de servos que essa pessoa tinha. Então, minha gente, imaginem o impacto que foi isso. Comparo novamente com a abolição da escravidão nos Estados Unidos. Exatamente 1861, nos Estados Unidos a escravidão estava sendo abolida, a gente tinha guerra civil, né? Na Rússia a servidão estava sendo abolida pelo czar Alexandre II. Bem-vindos, Eduardo, Tati, Marcele. Eu não estou vendo todo mundo que está passando aqui, né? Maria José, bem-vinda também. Então, guardem isso. A grande marca do reinado, a grande marca do período de Alexandre II é a abolição da servidão, que vai promover grandes mudanças para a Rússia. E aí tem mais uma particularidade. A partir do momento que eu tenho o fim da servidão, muitos daqueles servos vão para onde? Vão do campo para a cidade. E a Rússia começa a caminhar para um rápido desenvolvimento urbano industrial, porque aqueles camponeses vão para a cidade e vão trabalhar nas fábricas. Então a abolição da servidão na Rússia, e de novo, aqui não dá tempo de falar sobre tudo isso, a gente vai falar sobre isso no minicurso, 6 e 14. Marcela chegou, nosso minicurso 7 e 14 de fevereiro. Eu sei que você deve estar aí atribulada com muita coisa, muitas boas preocupações aí, né? Então, mas se tiver tempo, você sabe que sua vaga está lá no minicurso que começa no dia 7 de fevereiro, tá? E Alexandre II, ele é o grande libertador. Ele liberta os servos, ele dá muito mais autonomia, ele liberta parte dos povos ali que viviam na Rússia, né? A Finlândia, por exemplo, ele é considerado por muitos aquele que dá a independência da Finlândia, né? Era um grão-ducado, né, vinculado à Rússia, permaneceu até a Primeira Guerra Mundial, mas ele permite, por exemplo, uma maior liberdade. Opa, Marcela disse que quer. Marcela, estamos esperando você então, tá? No minicurso, é só falar com a Bia, né? Marcela está sempre presente nos nossos minicursos. E se você quer se inscrever, né? Obrigado. Se você quer se inscrever, é só ir aqui na bio do meu perfil, ou daqui a pouco a Beatriz vai colocar o link, ou depois do privado você me pergunta como é que faz para se inscrever para o minicurso, que eu lhe passo todas as informações. Aproveitando o aviso paroquial, amanhã, pelo YouTube, pelo meu canal do YouTube, às 20 horas, nesta segunda-feira, 31 de janeiro, às 20 horas, eu vou transmitir uma live pelo YouTube, Joanisval BSB, onde a gente vai falar de Auschwitz-Birkenau. A gente vai falar do campo de concentração de Auschwitz e vai falar um pouco do Holocausto. Tá? Sempre para lembrar, porque é um tema que jamais pode ser esquecido, né? Respeitosamente lembrar esses acontecimentos. Obrigado, Bia, obrigado. Adriana, aviso paroquial. Pra vocês terem ideia, se você for a Helsinki hoje, no centro do poder da Finlândia, na praça principal, onde de um lado, a Bia colocou o link aí, onde de um lado você tem o parlamento, o senado ali, no centro, uma praça importantíssima, Helsinki, tem uma estátua. E essa estátua é de Alexandre II. É um czar russo com a estátua no centro de Helsinki, né? No centro político de Helsinki. Muito interessante, muito interessante. E ao promover esses direitos para a população, essa liberalização da Rússia, Alexandre II acaba vítima dos revolucionários. E aí é uma opinião pessoal, dos famigerados e malditos revolucionários que ganham força
na Rússia a partir da segunda metade do século XIX. Movimentos que contestavam não só a monarquia, mas como a própria forma de governo, e muitos deles partiam para uma solução baseada no terrorismo. Acreditavam que se deveria derrubar a monarquia, deveria se gerar o caos no regime para que houvesse uma revolução, um levante das classes oprimidas, e o terrorismo era uma alternativa para isso. E aí o que acontece? Alexandre II é vítima desse movimento revolucionário. Bem-vindo, Alfredo, bem-vindo, meu querido Alberto Pfeiffer, muito bom ter você conosco aqui, Alberto. Alberto, meu amigo, meu irmão da USP, está aqui. Obrigado, Alberto, bem-vindo. Alexandre II morre em 1881 num atentado terrorista. E essa história ela é muito marcante para a história da Rússia. Essa história ela é muito marcante para a história da Rússia, porque ele é assassinado por um grupo de terroristas vinculados a uma organização chamada Narodnaya Volia, né? Narodnaya Volia, vontade do povo. Narod em russo é povo, né? Povo no sentido de nação, e essa organização comete o atentado e mata Alexandre II. O episódio ele é muito marcante também pelo seguinte: Alexandre estava na sua carruagem, os terroristas lançam uma bomba e ele não é atingido. Ele não é atingido, né? Mas a parte do seu séquito que o acompanhava fica ferido, fica na rua, vítima do atentado. E o que faz Alexandre II? Ele sai da sua carruagem, que era uma carruagem blindada, ele sai da sua carruagem e ele vai ver como estão aqueles que tinham sido vítimas, aqueles do seu séquito que tinham sido vítimas do atentado, e as pessoas que estavam perto também. Ele vai socorrer essas pessoas. E aí, nesse momento, uma segunda bomba é jogada aos pés de Alexandre II, ela explode e ela dilacera Alexandre II. Ela dilacera, ele perde as pernas, a parte do ventre é aberto e ele é dilacerado. Obrigado, meu querido Alberto Pfeiffer. Muito bom, eu é que aprendo com você, meu amigo. Ele é dilacerado. Ele é levado rapidamente para o Palácio de Inverno. O atentado ali, hoje o Hermitage, né? Porque o atentado é bem ali perto. Hoje, em São Petersburgo, o local do atentado é onde tem a Igreja do Sangue Derramado. Quem for a São Petersburgo vai chegar ali. Qualquer hora dessa eu boto um videozinho que eu fiz em São Petersburgo contando essa história, bem em frente à Igreja do Sangue Derramado. E ele é levado para o palácio e rapidamente ele morre. Ele não passa daquele dia fatídico de 1881, né? E aquilo é muito marcante. O czar libertador, o czar mais liberal, o czar que trouxe profundas reformas modernizadoras para a Rússia, é morto num atentado terrorista feito por um grupo revolucionário que se dizia defensor do povo, da causa do povo. O czar que mais cuidou do povo é morto nessas condições. E o que acontece a partir daí? Quem o sucede no trono é o czar Alexandre III, o filho dele, o filho de Alexandre II, o sucede no trono, e aí a gente tem de novo aquele processo. A coisa, o pêndulo vai para o lado autoritário, para o lado duro. Por quê? Porque essa ação terrorista gera um profundo trauma na monarquia russa, um profundo trauma em Alexandre III. E Alexandre III começa a perseguir os revolucionários, começa a perseguir aqueles que mataram o seu pai. Aqueles que mataram o seu pai. No minicurso eu vou detalhar um pouco mais, mas um desses terroristas era nada mais, nada menos do que um senhor chamado Alexei, ou Alexander, como queira, que era irmão
Alexander Ilyich Ulyanov. Esse cidadão era irmão de um rapaz que depois seria muito marcante na história da Rússia. E esse cidadão é capturado pelas forças do governo de Alexandre III, onde a Okhrana, que era a organização de inteligência, a polícia secreta formada por Alexandre III, exatamente para perseguir e capturar esses dissidentes, esses revolucionários, onde quer que estivesse, e ele é executado. Esse Alexandre, que matou o czar, ele é executado por Alexandre III. E o irmão dele, o irmão desse Alexander Ilyich Ulyanov, vai jurar vingança contra o regime czarista. E num determinado momento, esse irmão dele vai ter êxito nessa sua vingança. Mas depois a gente vai falar disso. Tá? E aí começam as perseguições. Alexandre III é muito duro. E ele persegue, manda matar, processa, captura, onde quer que eles estivessem, endurece muito, conduz a Rússia com mão de ferro. Uma característica marcante de Alexandre III é que ele era muito grande, ele tinha mais de 2 metros de altura. No minicurso, a gente bota muita imagem, vocês vão ver algumas imagens, quem for fazer o nosso minicurso vai ver algumas imagens de Alexandre III. Ele era enorme, era muito forte, então ele se impunha fisicamente. Tem um episódio que os caras fazem um atentado terrorista, o trem do czar, onde ele estava com a família, descarrila, né? Há um acidente de trem, o teto do trem desaba na família dele, onde ele estava com a família, no vagão, e o bicho era tão forte que ele sozinho segura o teto do vagão que havia desabado e assim consegue liberar a família, e a família sai sem maiores, só com alguns arranhões, né? E ele próprio não sofre quase nada, só o parrudo que ele era, ele segura o teto do vagão de trem que desaba sobre a cabeça dos seus familiares, né? De toda maneira, ele conduz de uma forma muito dura o regime. Era um czar autoritário, forte, autocrata, e era aquilo que os russos gostam. Era muito querido pelos russos, porque era um czar forte e era tosco. O pai dele tinha acabado de morrer, né? Alguns meses, algum tempo depois ele é coroado, e ele, no momento da coroação, ele disse que aquele era o momento mais feliz da vida dele, ainda de luto pela morte do pai, aquele seria o momento mais feliz da vida dele. Mas ele amava demais Alexandre II, mas era um sujeito, era um urso, efetivamente. E Alexandre III, ele morre meio que abruptamente também. Ele tem uma nefrite, e aí ele morre em 1894. Então ele governa de 81 a 94. Em 1894, ao morrer muito rapidamente, né, de surpresa, não foi de idade, não foi, né? Aquele homem definhou na cama, ele morre na Crimeia, né? Ele definha na cama. Ele é sucedido pelo filho, Nicolau II. Ainda muito jovem, acho que Nicolau estava com 28 anos, né? Devia ser isso mesmo. Nicolau estava com seus 20 e poucos anos, e aí Nicolau se vê tendo que suceder o pai, um czar muito forte em todos os sentidos, sucedeu o pai como czar, soberano autocrata de todas as Rússias, do maior império do mundo em extensão territorial, né? Do maior império do mundo em extensão territorial. Lembrem-se que até meados do século XIX, salvo me engano, até 1867, obrigado, Ivanilde, a Rússia estava presente em 3 continentes. O Império Russo começava
O Império Russo começava onde é a Polônia hoje e ia até o Alasca. Tá? Da Europa ao Alasca. Hoje na Rússia são 11 fusos horários na Rússia. Só para você ter ideia do que é o país. Né? Hoje, de Kaliningrado a Vladivostok ou a Kamchatka lá, quem jogou War sabe de que eu estou falando, são 11 fusos. São 11 fusos. Então, Nicolau se vê diante desse grande império. E o que eu vou fazer agora? Nicolau não estava, e é natural que não estivesse, não estava preparado para suceder o pai daquela maneira, naquele momento da história da Rússia. Nicolau não estava preparado. Eita, já vai dar 5 horas da tarde. Eu vou já ter que encerrar a live. Nicolau não estava preparado para aquilo. E durante a primeira parte do reinado de Nicolau II, né, aí de 1894 até 1905, nessa primeira parte, o Cazé está comentando aqui. Obrigado, Odila! Cazé está comentando aqui, o terceiro maior império da história. É verdade, Cazé. É algo impressionante o tamanho do Império Russo. Né? Vale lembrar que Gengis Khan teve um império maior. E que os mongóis chegaram à Rússia. A gente fala disso no minicurso também. Bem lembrado, Cazé. Cazé, você também está convidado para o nosso minicurso. Já falei com a Marcela, você também tem que, quando quiser, vai ser muito bem-vindo. E aí Nicolau tem que governar aquilo. Os primeiros 10 anos, mais ou menos, a primeira fase do reinado de Nicolau II, ele é profundamente influenciado pelos tios e por outras pessoas. Ele se mostrava muito indeciso em vários momentos. E, ao mesmo tempo, ele era muito centralizador. Ele não tinha secretário pessoal, para vocês terem ideia. Né? Ele mesmo cuidava do seu escritório, das suas coisas. Né? E é assim que ele conduz a Rússia. E é nesse período que uma série de mudanças muito significativas acontece. Ele afrouxa um pouco mais o governo da Rússia, mas em 1904, 1905 acontece uma coisa decisiva na história da Rússia. Em 1904, a Rússia entra em guerra com o Japão. É a Guerra Russo-Japonesa de 1904 e 1905. E a Rússia sofre uma derrota acachapante nesse conflito. Ela é humilhada nesse conflito com o Japão. E como consequência desse conflito, bem-vindo, Barão, tá chegando, eu tô quase acabando, não é porque você tá chegando não, hein, mas eu tô acabando quase já. Eu tô falando de Nicolau II, né? Barão, você perdeu, já falei do mini curso que começa às 7 de fevereiro, vai ser nos dias 7 e 14 de fevereiro às 20 horas, as inscrições você pode fazer aqui pelo link, pela bio do perfil, pelo link que a Beatriz vai colocar. Já falei da nossa live de amanhã pelo nosso canal do YouTube, Joanisval BSB, né? Então, amanhã, às 20 horas, a gente vai falar sobre Auschwitz, segunda-feira, 31 de janeiro, no canal do YouTube, Joanisval BSB. Se você vier para o Instagram, você não vai encontrar essa live no Instagram, você não vai não vai ver nada. Tá lá no meu canal no YouTube. Vá ao meu canal, se inscreva no canal, veja os vídeos, comente, mande para os amigos, mande para os desafetos também, que você me ajuda. Tá? Nicolau II tem que enfrentar em 1904 uma guerra com o Japão em que a Rússia é humilhada. Pela primeira vez em muito tempo, uma potência asiática, ou se falando da modernidade, né, desde o início da Era Moderna, pela primeira vez uma potência asiática derrota
uma potência europeia, uma grande potência como era a Rússia. E aquilo, sem dúvida nenhuma, afeta internamente muito o país. É um dos motivos que vão levar a, em janeiro de 1905, não me lembro se é 18 de janeiro, uma coisa assim, janeiro de 1905, ao famoso Domingo Sangrento. Já ouviram falar do Domingo Sangrento? Ele é imortalizado, né, no cinema, né? E é quando vai uma multidão de pessoas no palácio, em direção ao Palácio do Inverno, conduzido por um padre. Não vai dar tempo de falar muito sobre isso. Fazendo uma petição ao czar, né, por melhores condições de vida, por comida, e essas pessoas são massacradas pela guarda cosaca. E se espalha rapidamente. O czar não estava nem no Palácio de Inverno, não estava nem no Hermitage, né? Se espalha que foi a mando do czar. De toda maneira, essas pessoas são massacradas e aquilo dá ensejo a um momento revolucionário, a primeira Revolução Russa. Porque a história da Rússia, no século XX, tem 3 revoluções. Você tem a Revolução de 1905, você tem a Revolução de fevereiro ou março, dependendo do calendário. Fevereiro, não vamos usar o calendário juliano. O calendário juliano que era adotado na Rússia. Só vai mudar o calendário em 18, né? 1918. Fevereiro de 1917 e outubro de 17, que é o golpe bolchevique. A gente vai falar disso no minicurso com mais detalhe. E essa primeira revolução, ela é decisiva. Essa primeira revolução, ela faz com que a Rússia deixe de ser... Opa, obrigado, Bia! Obrigado, Bia. O link está aí para o canal do YouTube, do meu canal do YouTube, a Bia vai colocar aqui. Essa revolução impõe, de fato, ao czar que a Rússia se tornasse uma monarquia constitucional. É essa revolução que faz com que o czar, uma revolução que envolve operários, envolve uma burguesia, envolve parte da aristocracia, que exige parte do poder do czar, que até então governava de forma autocrática. Um acontecimento importante dessa revolução é que é criada a Duma, né? O parlamento russo é criado aí, a Duma, né? E aí o czar cria também um senado para se contrapor, de certo modo, à Duma, e a Duma é criada, mas como um órgão consultivo, mas de toda maneira já era um primeiro parlamento. E aí de 1905 até 17 a gente vai ter quatro ou 3 Dumas, né? Mas é um poder legislativo. O czar perde esse caráter autocrático e se exige do czar uma nova constituição, ou melhor, uma constituição para a Rússia, né? Então a Rússia vai passar, essa constituição vai ser discutida e no final das contas não sai, né? Mas não sai como eles queriam, mas vai se exigir uma constituição para a Rússia e uma Duma, um parlamento eleito com representantes do povo russo, da aristocracia, dos camponeses, das classes urbanas. Não dá tempo, porque a gente já está acabando a nossa live de hoje, não dá tempo de falar muito disso. Mas o que acontece nesse contexto? De 1905 a 1917, a Rússia vive esse período de, entre aspas, democratização, de intensidade revolucionária e também de urbanização e desenvolvimento industrial. Desenvolvimento industrial que já começa muito forte desde meados do século XIX. Tá? Às vezes as pessoas não têm noção disso, mas a Rússia dá saltos de desenvolvimento industrial do final do século XIX ao início do século XX.
Então, 2 episódios importantes. O czar consegue se manter, então, de certo modo, essa revolução ela é abortada. E o czar cede os anéis para preservar os dedos nessa revolução de 1905. Com isso, a gente tem 3 episódios muito importantes entre 1904 e 1905. A gente tem a Guerra Russo-Japonesa de 1904 e 1905. A gente tem a Revolução de 1905. E a gente tem um outro episódio importantíssimo que acontece em 1904. Nesse ano, nasce o herdeiro do trono russo. Nasce o czarevich Alexei, ou Czarevich, como queira. Isso é muito importante para Nicolau II, porque lembra que eu tinha falado que o Paulo proibiu, Paulo I, lá no final do século XVIII, início do século XIX, proibiu a sucessão de mulheres ao trono russo? Pois é, o Nicolau se casou e era apaixonado, e aí é uma outra história à parte, uma história linda de Nicolau e Alexandra. Era apaixonado pela czarina, era uma coisa rara nas casas reais europeias, né? Mas eles têm 4 filhas desde o final do século XIX. Olga, Tatiana, Maria e Anastácia. E uma grande angústia que tinha o czar, e a czarina naturalmente, uma grande angústia, bem-vinda Ju, uma grande angústia que tinha Nicolau II era exatamente porque eles não tinham um sucessor para o trono russo, né? As meninas, nenhuma das meninas poderia sucedê-lo, né? Virgínia, bem-vinda, Здравствуйте, Virgínia. Ou melhor, Здравствуй, Virgínia, né? Bom, o Alexei nasce em 1904 e é motivo de grande alegria, de grande festa dentro e fora da casa Romanov. Só que o que acontece? Depois de uns dias, quando o umbigo do bebê cai, eles percebem que ele não para de sangrar. E aí, com isso, o que a gente tem? O que a gente tem? O czar e a czarina descobrem que o Alexei era hemofílico. O que na Rússia, ou no mundo do início do século XX, era uma condenação à morte. Era uma condenação à morte. Não, a ciência não havia, a medicina não havia evoluído como aconteceu durante o século XX, como é hoje. Então, os hemofílicos normalmente viviam muito pouco, né? E se chegassem à idade adulta, morreriam muito facilmente. E aquilo é um impacto decisivo para Nicolau II. Veja que ano terrível, 1905. A derrota na Guerra Russo-Japonesa, revolução em casa, revolução de 1905, e o tão esperado filho, e que ele era apaixonado pelos filhos. Nicolau II era louco pelos filhos, pela esposa. Em 1905, o filho é hemofílico. E isso vai afetar muito o czar, a czarina, o governo e a história da Rússia nos anos que se seguem. Sobre Nicolau II, sobre Alexandra, sobre a família real russa, sobre o último Romanov, eu vou falar na próxima semana. A gente vai fazer uma live, um esquenta também para o minicurso na próxima semana. Semana que vem vai ser a última live, no último domingo, antes do minicurso, que começa na segunda-feira. Então a gente vai fazer um último esquentazinho falando de Nicolau II e do fim dos Romanov, do fim dessa dinastia.
E a gente vai falar um pouquinho desse czar por quem eu tenho tanta admiração. O Nicolau II foi um grande homem. Foi um grande homem. A história... Veja, um dos grandes problemas de Nicolau II é que ele foi sucedido, né, no poder, primeiro pelo governo provisório, mas pelos bolcheviques. Pelos comunistas que sempre foram muito habilidosos em deturpar a verdade, contar a sua versão da história e desinformar. Mas Nicolau era um homem com defeitos e qualidades, mas qualidades ele tinha muitas. Ele tinha muitas. E na semana que vem, na última live antes do mini curso, bonjour, mon cher Manuel. Je crois que ce sont 20 heures à Paris. Bonjour, bonsoir, mon frère. Bienvenue. É um grande amigo, um irmão de Paris que entrou agora aqui. Bienvenue. A Virgínia está comentando, comunista manipula todo mundo em seu favor. Exatamente, Virgínia. Na próxima semana, a gente vai falar de Nicolau II. A gente vai falar de Nicolau II na próxima semana. E a gente vai falar aí... Très bien, mon cher. A gente vai falar dessa fase final. E a gente vai falar do massacre dos Romanov. Do massacre dos Romanov, do fim que os Romanov tiveram. Para mim, um dos episódios mais marcantes da história. Je t'embrasse aussi, mon cher. Bom, hoje a gente encerra falando um pouco, então, de Nicolau II. Nicolau II passa, a partir de 1905, a lidar com uma Rússia diferente. E essa Rússia se veria, em 1914, entrando no maior conflito que a humanidade já vivera até então. Em 1914, a Rússia vai entrar na Primeira Guerra Mundial. E essa Primeira Guerra Mundial vai contribuir sobremaneira para a queda de Nicolau II em fevereiro de 1917. Mais sobre isso a gente vai falar na semana que vem. Hoje a ideia foi fazer uma grande passagem, uma passagem sobre a história desses vários czares. Claro, não uma passagem aprofundada. Uma passagem aprofundada a gente vai fazer o mini curso, é óbvio, né? No mini curso a gente vai ter tempo para tratar um pouco disso também. O mini curso está muito legal, eu atualizei muita coisa, estou trazendo muita informação histórica, geográfica, geopolítica, e a gente vai falar de grandes temas nesses 2 dias, 7 e 14 de fevereiro. Dá tempo para se inscrever com desconto. Eu tenho certeza que você vai gostar do mini curso, que você não vai se arrepender. E divulgue também o nosso mini curso. Quanto mais gente puder fazer, melhor, porque a discussão, inclusive, vai ser mais rica. Virgínia, minha amiga, você está convidada também, tá? Para fazer o mini curso, né? 7 e 14 sobre Rússia, que você conhece tão bem, que você conhece extremamente bem, né? Até porque tem família russa, né? Paramos por aqui. Se alguém tiver alguma questão, pode fazer agora, pode usar um ponto de interrogação. Se não tiver, a gente encerra por aqui. Na próxima semana, às 17 horas, aí sim, essa semana foi excepcionalmente às 16, a gente volta a falar e aí a gente fecha essa série sobre os Romanov. Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre Nicolau II e sobre o fim dos Romanov, tá bom? Obrigado, Ivanilde, obrigado a todos. Olha, vamos ver se tem alguma pergunta. Se não tiver, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguma pergunta, alguma questão? Ok. Então, se não tem, não havendo... Pra cá, Virgínia! Спасибо большое!
Se não tiver perguntas, desejo a vocês uma semana abençoada. Se cuidem. Amanhã, amanhã você já sabe, né? No nosso canal no YouTube, Joanisval BSB, às 20 horas, a gente vai falar sobre Auschwitz. Eu vou comentar um pouco da minha visita, minha ida ao campo de concentração de Auschwitz, falar um pouco do Holocausto, tem que ser sempre lembrado esse triste episódio da história da humanidade. E vou trazer alguns comentários, algumas orientações também sobre o que fazer se você quiser conhecer o campo de concentração, se você quiser prestar esse tributo àqueles mais de 1.200.000 pessoas que morreram no campo de concentração de Auschwitz. Se você tiver interesse em conhecer, eu vou comentar um pouco sobre como é que é isso, como é que você faz para conhecer o campo de concentração de Auschwitz. Amanhã, às 20 horas, aí não vai ser por aqui. Se você... Boa tarde! Meu cara, eu estou encerrando a live agora, mas ela vai ficar aqui, eu acredito, no Instagram, e vou deixar também essa live, eu devo subir até amanhã, vamos botar até quarta-feira para dar um desconto, até quarta-feira eu devo subir essa live para o nosso canal no YouTube, Joanisval BSB, onde amanhã, às 20 horas, eu vou falar sobre o campo de concentração de Auschwitz e vou falar um pouco sobre o Holocausto. Aqueles que quiserem acompanhar a nossa live, é só às 20 horas da manhã entrar no meu canal no YouTube, Joanisval BSB, né? E assistir a live e comentar. Eu acredito que você possa fazer os comentários, né? Coloca no destaque do Instagram. Vou ver se eu consigo fazer isso, Adriana. Qualquer coisa você me ajuda, que você, Adriana, é especialista nessas redes sociais e tudo. Então eu vou qualquer coisa eu peço a sua ajuda. De toda maneira, amanhã, às 20 horas, pelo canal no YouTube, Joanisval BSB, é o meu nome, e BSB, tudo junto, vamos falar sobre esse tema tão importante, que é o campo de concentração, que é a história do Holocausto, e a gente vai falar do campo de concentração de Auschwitz. Obrigado a você, Helena. Obrigado a todos que nos assistiram até agora. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup, mon cher, à bientôt. Virgínia, obrigado a todos que participaram, Odila, Ivanilde, Adriana, Barão, bem-vindo, Barão, Democracia Coroada também, eu gosto demais desse nome, foi um nome muito feliz, escolhido para esse perfil, do Instagram, viu? Alberto, obrigado, Alberto, já que a gente está falando de Democracia Coroada, olha aqui, ó, livro de referência, meu irmão Duarte Frota. Obrigado, Andréia. Andréia disse que tem interesse no assunto. Faça o nosso minicurso, Andréia. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você vai gostar de fazer o nosso minicurso sobre Rússia. Ó, esse livro é um livro fundamental para entender Brasil, para entender o Império do Brasil, Democracia Coroada, de João Camilo de Oliveira Torres. Essa é a edição produzida pela Câmara dos Deputados. É baratinha e você baixa gratuitamente pela internet também. Se você quiser o PDF, você consegue baixar pela internet. Esse é um dos grandes livros, um dos clássicos sobre o Brasil, Democracia Coroada. Então, recomendo. Obrigado, meu irmão, meu amigo Duarte Frota. Espero que você esteja bem aí do Ceará. Mande o nosso abraço para todos os amigos aí do Ceará, de Fortaleza. Estão no meu coração. Amanhã, 20 horas, espero vocês no meu canal no YouTube, Joanisval BSB, para a gente falar sobre o Holocausto e falar sobre o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Tenham uma ótima semana, se cuidem, fiquem com Deus. Abraço.